Vamos abrir na mesma leitura que fizemos o livro de Josué, o capítulo de número 24. Louvando a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, o segundo dirigente desta congregação, nosso irmão Neidson, está nos dando um apoio muito grande, junto com os demais servos do Senhor, principalmente os irmãos que trabalham aqui na transmissão. Que Deus em Cristo recompense a todos com bênção do céu. Vamos ao texto que fizemos a leitura, que é livro de Josué, capítulo de número 24. Vamos reler os versículos 14 e 15 da leitura principal. O título diz que Josué faz de novo concerto com o povo. Veja a leitura do texto sagrado, como diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Meus amados, com a morte de Moisés, como está escrito no capítulo 1 deste livro de Josué, o Senhor responsabilizou este nobre auxiliar e cooperador do grande líder Moisés a dar continuidade à travessia do povo naquele grande deserto para ocupar o restante das terras que Deus havia prometido a Abraão em Gênesis 15, que a sua semente peregrinaria no Egito, mas depois de 400 anos os traria de volta ao mesmo lugar. E assim aconteceu. A Bíblia diz, no começo do livro do Êxodo, capítulo 1, que foi a família de Jacó. A Bíblia diz que foram 72 almas ouvidas que entraram no Egito, e daquelas 72 vidas, por 400 anos, se formou uma grande nação, um povo numeroso. E a partir de então, o Senhor trabalhou por meio de Moisés para tirar o seu povo do Egito,
E não passando Moisés a cumprir toda a determinação de Deus, a Bíblia diz que Josué foi escolhido para dar continuidade. Quem já leu, já viu que Moisés, ele foi impedido de entrar porque não cumpriu toda a sua responsabilidade. E a promessa era de entrar na terra, de ocupar a terra por completo. Mas a Bíblia diz que Josué recebeu de Deus esse encargo e o primeiro grande desafio foi passar no Rio Jordão. E em seguida outros grandes desafios surgiram. E quando chega no capítulo 24, o texto fica claro que Josué, ele é tomado por um senso de responsabilidade, podemos assim considerar, e chama o povo para que renove a aliança com Deus. A epígrafe, o título do versículo 14, diz que ele faz de novo concerto com o povo, ou chama o povo para renovar a aliança com Deus. Observe que no versículo 14, ele diz ao povo que temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses. Observe que a essa altura, quando Josué faz esse desafio com o povo, convocando a nação a renovar a aliança com Deus, ele deixa bem claro que o povo havia se desviado do compromisso de servir a Deus. Quando ele diz que o povo deveria deitar fora, quer dizer, colocar fora os deuses aos quais serviram vossos pais, está se referindo a Abraão, a Terá, seu pai, fabricante de ídolos, da além do Eufrates. Quando Deus chamou Abraão, Deus chamou do meio de uma terra idólatra, de uma família idólatra, e seu pai era um homem muito idólatra e era fabricante de divindade pagã. Então, Josué está se referindo aos costumes dos ancestrais do povo de Israel. Por que ele disse deitai fora? O povo tinha saído do Egito, e saindo do Egito, alguns pregadores que dizem que o Egito não saiu totalmente do coração de Israel, e concordamos que a prova está que, com tantos milagres vistos, com tantas providências recebidas da parte do Senhor, a nação continuou com o coração dividido com a idolatria. E a essa altura, como eu disse no começo, Josué, como liderança de Deus, foi tomado por um senso de grande responsabilidade para chamar toda aquela nação ao arrependimento novamente. Veja que em suas palavras ele exorta o povo dizendo: temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Isso implica dizer, irmãos, que não foi toda a nação que se desviou por completo,
Mas dá a entender que a nação de Israel estava contaminada de uma forma tão grande com a idolatria, que para um pastor de uma igreja como Josué, sendo pastor de Israel, fazer uma exortação como essa, não era para menos de que ele estava vendo que a maioria do povo de Deus havia se comprometido com a idolatria. De maneira que ele sabia que dentro da maioria dos lares dos judeus havia um bonequinho lá, feito em homenagem a alguma divindade pagã. E o pior é que os judeus idólatras, nesses dias, acreditavam também no poder. Segundo a sua imaginação, acreditava no poder que tinha aqueles bonecos, ídolos. Como hoje, a gente sabe que há pessoas que dividem a sua fé em Deus e alguma divindade que ele constituiu como ídolo. Mais interessante que desde a saída de Israel do Egito, uma coisa que Deus trabalhou pertinentemente na mente do povo é que o seu povo deveria crer e se esforçar a manter sua fé de que Deus que os tirou do Egito era o único Deus. É o único Deus. Quando vamos para Deuteronômio 6, Moisés, quando repete a lei para outra geração de judeus que surgiu no deserto, após a saída, já presta a entrar na terra, Deus ordena que Moisés repetisse a lei para aquele povo jovem que nasceu na peregrinação, de que abrisse os seus olhos, que o Deus que tirou os seus pais do Egito não mudou. Ele é imutável. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E deveria ser crido e temido, servido como o único Deus. Quando a gente lê 6 Deuteronômio, percebemos o cuidado que Moisés teve em levar ao povo que havia recebido de Deus. E Moisés chama os pais e diz aos pais: ouçam Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E ele exorta aos pais que amassem ao Senhor com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Ou seja, que os pais tivessem uma entrega total a esta devoção ao Deus de Israel. Com temor, com verdade, com sinceridade, e deveriam passar isso para os filhos. E Moisés diz a forma, o método a ser usado. E ele diz: escreva nos umbrais da porta, escreva na porta, faça uma pulseirinha e ponha na mão da criança, faça uma fita e coloque como testeira amarrado na cabeça de cada um. Os pais deveriam fazer isso usar nas suas mãos e também fazer os filhos usarem. Levantando-se, falem. Andando, diga. Trabalhando, voltando para casa do campo, antes de dormir, reúnam-se em volta e diga. Dizer o quê? O que estava escrito na porta, na pulseirinha da mão, na testa e nos umbrais. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Glória ao nome de Jesus. Meus amados, me faz lembrar a exortação que a gente tem, que devemos lembrar que Jesus Cristo está voltando. Os cristãos primitivos se saudavam uns aos outros e diziam assim:
Jesus é o Senhor e está voltando. Maranata. Jesus é o Senhor e está voltando. Maranata. Irmãos, uma saudação como esta lembrava da morte de Jesus e, ceando, lembrava da sua morte e fortalecia a esperança de que ele também voltará. A Santa Ceia lembra-nos que Cristo morreu, perdoou nossos pecados e que ele voltará. Deus exigiu dos pais de Israel que fizesse esse tipo de memorial para que os filhos lembrassem, escrito na porta, nos umbrais, na mão, na testa, e ouvindo dos pais de manhã, de tarde e de noite, levantando, deitando, comendo. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Depois de tanta recomendação, depois de leis dadas para orientar o que comer, como andar, como se haver civilmente entre eles, para evitar crimes, pecados contra Deus e uns contra os outros, no capítulo 24, quando Josué chama o povo a uma convocação para que fizesse a renovação de uma aliança, dá a entender que Israel havia esquecido do Deus que os tirou do Egito debaixo de 10 grandes sinais. E o último sinal foi a mortandade dos primogênitos, dos animais do campo, ao filho do rei Faraó que estava no Egito. Isso mostra, irmãos, que mesmo depois que uma pessoa aceita Jesus, ela pode ser batizada com o Espírito Santo, pode se tornar um grande homem, uma grande mulher, nos feitos do reino, do serviço, na cooperação, em todos os sentidos, seja da palavra, do cântico, ou de outros auxílios da obra. Pode acontecer que essa pessoa, ela chega a um ponto de deixar para trás a experiência que teve com o Eterno. E essa é a recomendação que Deus traz ao escritor, pelo escritor da carta aos Hebreus, aos judeus cristãos que estavam dispersos, de que o Deus que tirou Israel do Egito e disciplinou um monte de pessoa com morte, fazendo-os morrer, me fez lembrar agora, Deus, em 32 de Êxodo, não foge a memória, quando o Senhor matou aqueles que adoraram o bezerro de ouro. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 3, ele chama a atenção de que os irmãos judeus cristãos não deveriam deixar o coração endurecer, porque poderiam perecer como seus pais pereceram no deserto. Por deixar para trás os feitos que o Senhor fez. E o escritor da carta aos Hebreus, ele é muito forte quando ele diz que não devemos endurecer quando ouvirmos a voz do nosso Deus. E a voz de Deus, como disse o escritor aos Hebreus, capítulo 1, ele falou de muitas maneiras e de várias formas. Aleluia. E aqui no capítulo 24, veja que maneira misericordiosa e amorosa de Deus, vendo a sua nação atolada na idolatria, mas ele sensibiliza o líder, aquele escolheu para suceder Moisés, para chamar o povo a uma renovação. Deus poderia matar a todos? Deus poderia cancelar a aliança com todos? Aleluia. Mas Deus é um Deus de aliança e é um Deus também que Ele renova as alianças. Só que Deus é misericordioso, Ele é longânimo, ou tem ânimo longo, ou dá tempo ao tempo, mas Deus não dá o tempo todo a ninguém. Aleluia. Deus dá chances, Deus dá oportunidades, mas Ele não aceita que abusemos da sua bondade, na compaixão,
na misericórdia, na benignidade. Aleluia. Ele não aceita que nós abusemos da sua graça e do seu favor. Por isso que vez por outra, o Senhor ele brada como bradou por Josué, para que a gente traga à memória os feitos que ele fez em nossa vida, para que não nos esqueçamos, para que a aliança não seja quebrada, nem ela envelheça, porque a nossa comunhão tem que estar em dia com o Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E Deus usou Josué. Que pastor corajoso e paciente. E me veio agora na mente uma pergunta. Que pastor hoje teria coragem de reunir em assembleia a sua igreja, o seu rebanho, e quando esse povo chegasse, sentasse, ocupasse os bancos, o pastor nos reuniu para uma assembleia solene, o que é que ele quer? E ele não cantasse hinos, e ele não lesse a palavra, e ele não mandasse ninguém dizer, falar ou cantar algum hino, e dissesse assim: eu vos chamei para renovar a aliança com Deus. Acredita, irmãos, que haveria crente que iria dizer: o pastor está louco? Quem é que está desviado aqui para renovar a aliança? Glória a Deus. Pois bem, está faltando pastores hoje como Josué. Se Josué chamou a igreja de Israel a uma convocação, é porque ele conhecia o estado das quase ou mais de 3 milhões de ovelhas. E ele não tinha internet. E ele não tinha tecnologia a seu favor. Aleluia. Glória a Deus. Samuel também não tinha a tecnologia a seu favor, mas a Bíblia diz que Samuel andava de um polo a outro polo de Israel. E ele peregrinava no meio do povo. Glória a Deus. Por que Samuel fazia isso? Para saber como é que estava o estado da igreja, o estado do rebanho. Falta pastores como Josué? Falta, e muito. Glória ao nome de Jesus. Por isso que Deus cobra da gente, que a gente tem que saber e conhecer o estado das ovelhas. Aleluia. Porque às vezes pode acontecer de estar precisando de renovar o conserto. E cheio de autoridade, Josué disse: temei ao Senhor. Serviu com sinceridade e com verdade. Por quê? Não estava havendo temor e não estavam servindo a Deus com sinceridade e com verdade. E olha, a prova, a idolatria estava dentro de casa. E aonde há idolatria, existe divisão de fé, de culto e de comunhão. E Jesus disse aos discípulos que não podemos servir a 2 senhores. E eu digo aos irmãos, tem muitos crentes no estado de Israel, como nos dias de Josué. O coração está dividido. E tem que abrir mão da outra parte que ocupa a vida e o coração, que não é benéfico espiritualmente. Sabe por quê? Um coração dividido, ele se cansa, porque ele não consegue ficar todo o tempo dando e dividindo a atenção a 2 pessoas. Converse com 2 pessoas ao mesmo tempo na sua frente. Para ver como é que fica. Né? Alguém pode até ficar com o telefone aqui e outro aqui. Mas presencial, com 2 pessoas, e uma dizendo: eu quero que você me escute. E a outra dizendo: escute eu. Não tem como. Trazendo essa figura para a linguagem espiritual, Deus
Não é que, vamos dizer, que Deus não consiga. É porque não está na regra da comunhão com Ele. E Jesus deixou certo. Ou há de amar a um, ou de odiar a outro. Mas não consegue se servir a dois senhores. E a linguagem do primeiro século é: qual era o escravo que tinha dois senhores? Nenhum. E quando um senhor comprava um escravo, não era assim: vou comprar esse escravo de meia com fulano. Não. Comprava ele todo, como Potifar comprou José na feira de escravo. Então veja, o maior exemplo de um escravo fiel. José deu toda a atenção a Potifar, e Potifar disse: você só não manda na minha casa, mas no campo, nos escravos, pode dividir as tarefas e organizar, e mande ver, meta a bronca. E José diz que aonde José botava a mão, Deus fazia prosperar. Por quê? Era escravo de um senhor só. Então, quando Josué, ele reclamou com o povo, ele não estava dando uma mensagem dele, porque ninguém é doido reclamar de si mesmo, usar suas palavras para falar com mais de 3 ou quase 3 milhões de pessoas e fazer uma advertência vazia. Se não tivesse nessa pessoa autoridade manifesta do Eterno Poderoso. Mas quando, aleluia, Josué reuniu aquela nação e disse: temei ao Senhor, servi com sinceridade e verdade. Aqueles milhões de pessoas sentiram que o pastor Josué estava falando a verdade e tocou na ferida do povo. Ninguém pegou uma pedra nem um cacete. Vamos matar esse pastor. Pegou o quê? E se pegasse não tinha problema, porque Deus haveria de intervir como interviu com Moisés. Parece que está lá em Números, entre os capítulos 12 e 16, quando Deus viu que a nação, ela engoliu a proposta dos 10 espias contra Josué e Calebe e contra Moisés, que não deveriam ocupar a terra de Canaã, porque tinha muitos inimigos. Então, assediaram o povo com a rebelião, e cada um pegou uma pedra para sacudir Moisés. Mas quando levantaram a mão com a pedra, a nuvem baixou sobre o arraial. E quando a nuvem baixou, cada um pegou as pedrinhas e soltou. Aí me lembrei de João 8, quando Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo sacudiu as pedrinhas. Glória ao nome de Jesus. Ainda que houvesse uma oposição contra Josué, Deus não deixaria o seu servo ser envergonhado, nem vencido diante da nação. E por que ninguém se levantou contra Josué? Porque todos sabiam que estavam comprometidos com o erro, com o pecado, e estavam dividindo o seu coração, aleluia, com o eterno e outros deuses. Cada um ao seu gosto, tinha a sua divindade dentro de casa. Mas Deus levantou o pastor Josué e disse: hoje é dia de conserto no meu povo. Reúna o meu povo, para que o meu povo decida a quem eles querem servir. Aleluia. E Deus, Ele já está separando os que querem servir. Estar numa igreja não quer dizer que está servindo a Deus. Ser pastor não quer dizer que está servindo a Deus. Ser um teólogo não quer dizer que está servindo a Deus. Cantar não quer dizer que está servindo a Deus. Por quê, pastor? Porque esse termo servir, a sua raiz é tão poderosa. Porque quando ele diz assim, aleluia, temei ao Senhor, é porque ninguém consegue servir espiritualmente a Deus se não tiver temor, com sinceridade e com verdade. Pode cantar, pode pregar, pode fazer todo e qualquer movimento,
você e eu podemos ter X anos ou tempo de crente, podemos ter várias habilidades dentro do reino, mas Paulo disse a Timóteo: o Senhor conhece os que lhe servem, porque são vasos marcados e separados com a sua santidade. E Naum disse: ele conhece os que confiam nele. Aleluia. Glória ao nome do Senhor para sempre. O Senhor conhece os que lhe servem. Oh, glória a Deus. Vamos ler, irmãos. Aleluia. Em Timóteo. Glória ao nome do Senhor. Veja o texto na segunda carta a Timóteo. Veja como diz essa escritura. 2:19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, que é figura de garantia. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo essa garantia. Tudo que é selado está garantido. Está registrado. Qual é a garantia do fundamento de Deus que fica firme? A garantia é essa. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O termo apartar é da mesma raiz santificar, que quer dizer separar. Santo quer dizer separado, santificar quer dizer separar. Tem o mesmo sentido. E a Bíblia diz, no Salmo, parece que 101, que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Por que sobre os fiéis? Não diz que os olhos de Deus estão sobre todos. Não, ele vê todos, mas sobre só os fiéis. Por quê? Porque os fiéis é dele. Os fiéis pertencem a ele. Os fiéis têm esse selo dele. Aleluia! Os fiéis são marcados por sua santidade, porque aparta-se da iniquidade. E porque se aparta-se da iniquidade, os olhos do Senhor estão sobre ele. E diz mais o texto, que os olhos do Senhor, além de estar sobre, ele procurará os fiéis. Glória a Deus. E a Bíblia diz que são os fiéis que vão herdar o céu. São os fiéis que são chamados filhos de Deus. São os fiéis que são salvos. São os fiéis que renunciam e mantêm em dia, atualizada a sua comunhão, deixando as coisas antigas, velhas, do velho homem, do mundo para trás, sacrificando o seu eu, a sua carne, crucificando, como diz Paulo aos Gálatas 2:20, aleluia, ele diz que já estava crucificado com Cristo. Ele disse: não mais vivo eu para ele, mas vive Cristo em mim. Por quê? Porque a vida que agora vivo na carne, eu vivo para Deus. Ele estava dizendo: eu vivo segundo a regeneração. Ou seja, a minha velha natureza, sobre ela foi recriada uma nova criatura. Segundo os Coríntios 5:17, as coisas velhas já passaram, eis que tudo fizeram-se novo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então veja, meus irmãos, que Josué disse, aleluia, temei ao Senhor, servi com sinceridade e com verdade. Por que essa exortação? Porque no versículo de número 15, vamos partir para a conclusão. No versículo número 15 está a chave dessa exortação. Olha, ele diz: porém,
Versículo 14. Versículo 14 foi a exortação. Aí vem o versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos serve ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa, olha, o que é que Josué quer dizer? Que não entrou ídolo, que não tem ídolo, a minha casa não está com a fé dividida, nem o coração, serviremos ao Senhor. Que coisa linda, irmãos. Glória a Deus. Nada justifica ninguém fracassar. Nada justifica ninguém abandonar a sua fé. Nada justifica ninguém deixar os caminhos de Deus para trás. Nada justifica. Nada vai justificar um fracasso da gente. Nada, nada. Por quê? Porque não justifica. Aleluia. Sabemos que somos fracos, mas temos um Deus que dá força. Sabemos que estamos sujeitos a errar, mas temos um Deus que ensina a fazer certo. Sabemos que estamos sujeitos a desanimar, mas temos um Deus que anima. Sabemos que estamos sujeitos a entristecer, mas a tristeza não pode nos matar, porque temos um Deus que nos alegra. Sabemos que podemos ficar, aleluia, desanimados, frustrados, aleluia, arrasados, e até o diabo falando nos ouvidos: pare, deixe, aleluia, jogue isso fora, abandone esta situação, aleluia, jogue esta cruz de responsabilidade para cima. Você não ganhou nada até hoje. Satanás passa até isso na cara do crente. Você entrou na igreja, não enricou. Você entrou na igreja, não deixou de pagar aluguel. Você entrou na igreja, não comprou uma moto, não tem um carro. Você continua no aperto, mas diga para Satanás que a maior conta que você tinha, que ele criou, Jesus pagou. Basta. Aleluia. Satanás sempre será adversário. E tem uns crentes que não vigia e come as bolotas que ele fala. Satanás manda pessoas na nossa porta para falar esse negócio. E nesse período de pandemia, aí quando não bate na porta, ele no telefone. Tu ganhasse o quê até hoje sendo crente? Desse jeito. Como se a felicidade, Satanás apresenta que felicidade é você pegar em algo valioso. É você ter algo valioso. É você ser alguém que tenha poder e status. Satanás, ele foi para cima de Jesus na tentação e disse: olha, eu te darei todos os reinos deste mundo, se prostrado me adorarde. Aí Jesus disse: Satanás, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, e só a Ele renderás culto. O que é que Jesus quis dizer, irmãos? Que o reino deste mundo e nada é a mesma coisa. A maior preciosidade na vida do ser humano é servir a Deus. Porque servindo a Deus, você terá o céu por herança. Você terá a vida eterna como presente. De uma vez por toda, nunca mais sofreremos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Só quem dá presente é Deus.
Satanás dá esmola. Só quem dá presente é Deus. Satanás dá esmola porque ele tem prazer que o ser humano mendigue na alegria, mendigue na paz. Tem momento que tem paz, tem momento que não tem momento que tem alegria, tem momento que não tem. E para ter paz e alegria, tem que ter dinheiro nos bolsos, tem que alguma coisa ser feita a favor, tem que ganhar alguma coisa, tem que possuir alguma coisa. Mas no dia que Jó perdeu tudo, ele disse: não saí do ventre da minha mãe, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que é que quer dizer o patriarca Jó? Aleluia. A melhor coisa é servir ao Senhor. É servir ao Senhor. Sirva ao Senhor. Aleluia. Sirva ao Senhor e descansa a sua alma. Glória. Glória. Em Êxodo capítulo 15, há um texto que diz lá, se não me foge ao versículo 26 da memória, o Senhor, ele disse ao povo: se vocês guardarem meus mandamentos, meus estatutos, nenhuma das enfermidades que eu lancei sobre o Egito virá sobre você. Em outras palavras, se você não servir a mim, a enfermidade vai chegar lá. Pastor, e o crente que é fiel a Deus em comunhão e é doente? Não tem nada a ver com o que Deus disse a Israel. Porque a enfermidade que ela vem como provação é diferente da enfermidade que Deus dá como maldição, penalizando o erro, o pecado e a desobediência que alguém fez consciente, como fez Caim. Antes de, está lá em 4, 7, 8 de Gênesis, quando Caim foi matar Abel, Deus chegou primeiro e disse: Caim, o pecado está na sua porta. Agora você, sobre ele, é quem decide. Caim não queria dominar o pecado, não. Se eu vou matar meu irmão, foi lá no campo, meteu o punhal em Abel e matou. Mas antes de ele matar, Deus disse: olha, você pode vencer. E se você vencer, eu vou receber a sua oferta, como recebi de Abel. Mas se você não vencer... Então, irmãos, quando Deus manda a enfermidade para punir a pessoa, é porque lá atrás alguém sabe que fez intencionalmente. Aí Deus chama a maldição, está lá, 5 de Zacarias, versículo de 1 a 3. A maldição, ela é personificada e ela anda como um rolo compressor na terra. E quando ela acha a casa de alguém que deve a Deus, o texto diz, ela pernoita e come até a pedra como se fosse cupim no pau. Até a pessoa pagar. Por quê? Porque fez consciente. Aí Deus disse, aleluia, a Israel: me obedeça e você vai ter saúde. E no dia que a enfermidade chegar, sem ser por desobediência, é por provação, porque Deus quer que a gente cresça de alguma forma. Ele quer que a gente cresça de alguma forma. E quando a gente cresce aceitando as provações de Deus, junto com o crescimento vem as bênçãos e as recompensas. Oh, glória a Deus. Satanás, ele não dá presente a ninguém, dá esmola. 6:23, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo chega a dizer que o pecado tem salário. Quando a gente olha salário, recompensa. Só que no final do texto diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A única vez que a Bíblia fala
do pecado tendo salário é em Romanos 6:23. Quando a gente vai ler o texto, pensa que é salário, se referindo a alguma recompensa, coisa boa. Não, é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Paulo diz no capítulo 6 da carta aos Romanos que existe os servos do pecado e os servos da justiça. E ele diz àquela igreja: o Senhor vos chamou do pecado para servir a justiça. Então, se você serve a justiça, no versículo 12 da carta aos Romanos, capítulo 6, ele diz: se você serve a justiça, apresente-se a Deus, o seu corpo, a sua alma, a serviço do eterno, e cumpra o seu dever. Ele usa o contraposto dessa figura, e ele diz: não apresente seus membros ao pecado, porque Satanás vai usar. É uma linguagem militar, quando ele usa o verbo apresentar. Ele diz: não se apresente ao pecado com seus membros, porque você vai ser usado para todo tipo do pecado. E no fim, seu salário é a morte. Mas ele disse: apresente-se a Deus. Aleluia. Seja servo da justiça. E aqui, irmãos, Israel estava comprometidos, a boa parte da nação estavam comprometidos com o pecado, porque tinham um ídolo dentro de casa. E quem tem um ídolo dentro de casa, junto com aquele ídolo, tem muita coisa que segue junto. Glória a Deus. É diferente de quem serve a Deus. Então, quando ele diz assim: porém, se vos parece mal, nos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha. Irmãos, por que ele disse no versículo 14: temei ao Senhor e servi com sinceridade e verdade? Porque servir a Deus não pode ser pela metade. Servir a Deus é um compromisso, e só consegue cumprir quem está consciente e rendido a Deus. Porque ainda que alguém chegue com uma proposta diferente, o Eterno me fez lembrar agora Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz que ele decidiu resolutamente não se contaminar com o manjar do rei. Aí Aspenaz, o eunuco de Nabucodonosor, disse: e a minha cabeça? Se o rei souber que vocês não comeram da comida, eu vou parafrasear o texto. Se o rei souber que vocês não comeram da comida que foi oferecida na sessão aos demônios, no despacho que houve, aí ele vai comer, vai cortar minha cabeça. Aí Daniel disse: vai não, nós vamos comer só legume, depois de 10 dias você venha. E Aspenaz ficou calado. Depois de 10 dias chegou lá, um rosto bonito de Daniel, dos seus amigos. Ninguém estava amarelo, suando, dando calafrio, que nós chamamos de dando a biloura, né? Antigamente lá no interior dizia: fulano está passando fome, deu uma agonia de fome, mas chamava biloura. Está dando a biloura. Aleluia. Não estava dando calafrio. Daniel estava normal. Sabe por quê, irmãos? O ato da fidelidade fez o Eterno fazer com que as vitaminas e os nutrientes dos legumes fizesse tudo o que toda e qualquer alimentação pudesse fazer com o organismo humano. Fortaleceu. Eita! Olha, comer o legume. Aleluia! E Deus mandou ferro, cálcio, controlou tudo. Colesterol, triglicerídeo, eita, glicose, só com legume. As plaquetas ficaram tudo, as plaquetas do sangue ficaram tudo normal. Pressão normal. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Quando se obedece a Deus, irmãos,
Deus controla a saúde, Deus controla o salário. Deus faz com que mais de 5.000 pessoas comendo de 5 pães e 2 peixinhos, ainda sobre 20 cestos. Quando se obedece a Deus, passa mais de 40 dias ou mais dentro de uma arca sem ver o céu e fica vivo com uma alimentação só. Que lá não tinha carne para o leão comer, e era uma alimentação só, do elefante paticaca. Era uma alimentação só. Glória a Deus. Quando se obedece a Deus, não morre ninguém. O Espírito Santo fez lembrar agora sobre Atos Apóstolos, lá no finalzinho do livro, quando Paulo estava sendo transportado para Roma e houve aquele vendaval e aquele vai e vem e o navio se despedaçando. Aí o capitão disse: vamos fazer o seguinte, já que é prisioneiro, vamos matar tudinho para não escapar. Aí Paulo disse: o Senhor apresentou-se a mim esta noite e ele disse que não vai morrer ninguém. Houve autoridade naquela palavra. O capitão temeu e não matou. Deus falou com esse rapaz aí: ó, ninguém vai matar mesmo não. Irmão, o texto diz que cada um sobrou com um pedaço do navio, uma tábua. E na região de deu vendaval até hoje é lugar terrível, que é lá as águas é do mesmo jeito como naquele dia lá, que no que deu aquele vento com aquelas altas ondas jogou o navio naquelas pedras que tem naquela região e se espedaçou-se. Aí cada um 200 e poucas pessoas num pedacinho de madeira. Paulo disse: demos tudo na ilha. Ninguém morreu afogado. Deus mandou os tubarão ir para outro canto. Até dentro da água Deus afasta o tubarão. Olha aí. Ainda foi socorrido. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando se serve a Deus, aí eu digo como diz lá o texto do Salmo 100: servi ao Senhor com alegria, porque quando se serve com o coração dividido, a gente fica contrariado, murmura, né? Murmura. Mas quando a gente serve com alegria, o coração da gente se alinha à mente do Eterno Poderoso. Oh glória. Irmãos, eu vou finalizar quando ele diz assim: porém, se vos parece mal servir, a ideia do mal aqui é que, se servir a vocês, se servir a Deus para vocês é algo que não serve, a raiz que é desse se vos parece mal servir, quer dizer isso: se servir a Deus para vocês não serve, não faz bem, é isso mesmo. Eu estive lendo o texto e fui procurar algumas fontes, e o mal aqui quer dizer isso: se servir a Deus não vos faz bem, vos pesa, vos dá prejuízo, então deixe o Eterno voar aos deuses. E tem pessoas que deixam o Eterno mesmo. Eu vi com esses olhos pessoas que deixou o Eterno e voltou novamente às práticas ocultistas. Foi. Isso, trocou Jesus pelo diabo. Glória a Deus. Jó disse: ainda que ele me mate. Eita, que fé. Ainda que ele me mate. Vamos usar aqui uma expressão: ainda que ele me despedace, me moa. Porque a compreensão daqueles que servem a Deus, olha o mistério, a compreensão daqueles que servem a Deus é igual a de Jesus em Isaías 53, porque o profeta disse que a Deus agradou moer o filho, e quem serve a Deus, quando Deus está lhe moendo, ele aceita, e não tem Deus por injusto.
Porque sabe que Deus, agora entra aos Hebreus 11, 5 e 6. Porque sabe que Deus é galardoador de todo quantos o buscam. Porque quem serve a Deus se aproxima dele com fé. Porque quem não tem fé não se aproxima de Deus. Mas quem tem fé vai ao encontro do Eterno. Oh glória, oh glória. E pastor, de noite Jesus apareceu lá no mar, os discípulos num barco. Pedro disse: é um fantasma. Jesus disse: não, é eu. Quando Jesus disse: é eu, aí Pedro disse: se é tu, chama. Ele disse: venha. Venha. Aí Pedro foi, só que na metade pular, aí Pedro ficou com medo. Aí Jesus disse: homem de pouca fé. Pegou a mão dele: venha para cá, suba na água de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Há um mistério na vida de quem serve ao Eterno Poderoso. Aleluia. Há um mistério na vida de quem serve o Eterno Poderoso. Eu era adolescente e eu sempre gostei da escola dominical. Me lembro que eu vi o meu professor falar um testemunho que ele leu na antiga revista Seara, ou foi no Mensageiro da Paz, de um ex-ladrão de banco se converteu a Jesus. Aleluia. E Deus regenerou ele. E resumindo, Deus abriu uma porta para ele depois de um tempo. Aonde, irmãos? Como guarda de banco. Para guardar o quê, irmãos? O cofre do banco lá dentro. Um negócio que ele fazia direto, quando estava sem Jesus. Aí ele se aperreou-se. Por quê? A natureza velha começou a lembrar o histórico do passado. Olha, olha. Aí. Pega aí e vai-te embora. Pega aí e vai-te embora. Ele ficou tão agoniado, aí chamou um irmão que ele confiava e confidenciava seus segredos e pediu oração. Aí o irmão disse: o que é que está acontecendo? Eu estou sofrendo uma tentação. Mas rapaz, você sabe que Deus me tirou e me botou num lugar logo ali, perto do cofre. Isso para mim é em 2 tempos. Para abrir, coisa que eu sempre fazia. Aí, eu com aquela tentação. Aí o irmão disse: vou lhe ajudar. Vamos orar e jejuar, que Deus vai fazer você vencer. E conta o testemunho que ele venceu. Esse desejo enfraqueceu-se na sua vida e não fazia mais efeito, porque ele cuidou de servir ao Senhor. Aleluia. Quando servimos o Senhor, o nosso passado ele pode até despontar, mas não nos vence, porque o Espírito Santo nos convenceu a servir ao Senhor. Aleluia. Pode passar pó de cocaína na venta. Eu sei que é nariz, mas deixa eu acanaiar aqui nessa linguagem. Pode passar pó de cocaína na venta de quem comia feito farinha, não tem mais efeito. Pode passar cachaça da 51, da que for, aleluia, na venta de quem já bebeu, não faz mais efeito. Até a nudez que dominava o coração prostituído de alguém não faz mais efeito, porque vive uma vida crucificada e o seu coração é tomado pelo temor do Senhor. Ela tem marido e vence o desejo. Se ele era um prostituto, ele tem uma mulher e passa a honrá-la,
Porque os desejos não têm mais força. E por que não tem mais força? Porque serve ao Eterno Poderoso. Serve e não serve da boca para fora. Serve, como diz aos Tessalonicenses 5:23. Serve pelo Espírito. Serve com toda a alma. E serve com o corpo. Aleluia. Tem muita gente trocando o casamento, aí está botando um bocado de desculpa. Antes de ser crente, o evangelho justifica, perdoa. Mas depois de crente, de conhecer a vontade do Eterno Poderoso, não é porque ela, não é porque ele, é porque não tem como. E eu sei qual é o problema. É porque não querem crucificar. E não querem assumir seus papéis. Porque tem que o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E a mulher ser obediente ao marido como a igreja é a Cristo. Mas para acontecer essa mutualidade, deve haver a renúncia de cada um, e não esperar o cumprimento do papel do outro. Aleluia. Voluntariamente cada um faz a sua parte, e simultaneamente o Eterno vai fazer os corações agirem juntos como um corpo. Mas o coração está dividido com a luxúria, com a lascívia. O coração está dividido com a sensualidade. O coração está dividido com a malignidade da prostituição. Aí de repente a esposa fica feia, a esposa fica pelancuda, o marido parece um velho. Isso é conversa. Quem serve ao Senhor sente-se completo e satisfeito. Glória a Deus. Sabe por quê? O segredo está em servir. E quem serve a Deus crucifica a sua vida, então seu espírito e a sua alma e seu corpo são conservados plenamente irrepreensíveis para a volta do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu estou sentindo uma coisa boa, mas vamos parar por aqui, encerrando e dizendo a Josué: se vos parece mal, se para vocês é um peso servir a Deus, né? Tem pessoa que diz, não é fácil não. Tem pessoas que dizem, não é fácil não. E não é fácil mesmo não. Se fosse fácil, Jesus não tinha dito, toma sua cruz. Não, se fosse fácil, Jesus disse, é só vir na sombra. Né? Se fosse fácil, Jesus ia dizer assim, siga-me só na sombra. Venha na sombra. Pois, meu irmão, é na sombra e com a cruz. Por quê? A cruz, repetindo Gálatas 2:20, a cruz é para lembrar o meu compromisso de que ninguém segue e serve ao Senhor se não renunciar. E 7, 13, 14 e 15 de Mateus, 7, 13, 14 e 15 de Mateus, Jesus disse que lago espaçoso é a porta e o caminho que conduz à perdição, mas a vida eterna é estreito e apertado, caminho e porta. Tão apertado que alguém diz assim, rapaz, eu ser crente, eu não sentia tanta dificuldade, mas depois que eu fui ser crente, meu Deus, foi aceitando Jesus, os amigos desapareceram, a família olha para mim assim, uns dizem que eu não vou passar 3 meses, deram para mim 3 meses. Eu digo, Satanás até na previsão é ruim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, debaixo do sangue de Jesus, aleluia, até na previsão Satanás é ruim, além de não saber o futuro, porque a onisciência e onipresença é só ao Eterno, ele faz previsões e dá ruim, glória a Deus, e besta quem acredita nas previsões de Satanás, aleluia, ele deu 3 meses, desde 31 de agosto de 91, o Eterno pegou na minha mão e não soltou mais. Oh glória, oh glória,
Aleluia. Vai fazer 30 anos agora em agosto que nós voltamos para Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Que na pandemia Deus tem caminhos novos. Sirva a Deus. Sirva a Deus. E não vá nessa ideia de alguém dizer: saia daí, vá para ali, venha para aqui. Só se mova se o Eterno mandar. Você tem 2 joelhos e uma boca. E o Eterno, Ele fala. Ele se revela, dá visão, dá sonho. E manda até alguém profetizar. Ligar o telefone e de repente profetizar para você dentro do sinal que você está pedindo. Mas não vá nessa. Se não dá, saia daí, venha para cá, corra para ali, vá não sei para onde. Isso é de quem não tem esperança. Quem serve a Deus tem esperança. E quem tem esperança anda quieto. Oh, glória a Deus. E Josué aqui foi que nem Jesus, viu, irmão? Lá no capítulo 6 de João, os discípulos disseram um para o outro assim: duro esse discurso, quem é que pode aceitar? Deixaram, ficou os 12. Aí Jesus disse: vocês também não querem ir não? Aí Pedro disse: para quem iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna. Jesus disse: justo, porque as palavras que eu vos disse é espírito e vida. Aleluia. Me fez lembrar aqui Josué. Eita, irmão, já pensou um pastor de uma igreja de 3 milhões de crentes dizendo um negócio desse? Eu e a minha casa serviremos o Senhor, vocês escolham aí. E de repente esses 3 milhões disseram assim: nós não queremos o eterno mais não. Sabe o que Josué ia dizer? Problema de vocês. Fique com o dízimo, fique com a oferta, queime, toque fogo, eu fico com o eterno. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Aleluia. Daniel 3, quando Nabucodonosor disse: ainda tem 3 em pé, eu vou mandar tocar a bandinha de novo, e eu quero ver se vocês não vão se curvar, porque se não se curvar, eu vou jogar dentro da fornalha de fogo ardente. Os jovens formaram um coral e disse: fica sabendo, ó rei, que o Deus a quem nós servimos livrará da tua mão e da fornalha, e se ele não quiser, lá dentro nós morre, mas morre servindo. Aleluia. Tem gente que tem medo de perder o emprego e prefere fazer o gosto de alguém e infringe nos critérios da comunhão. Nada pode criterizar a minha comunhão. Quem dá critério à minha comunhão é a palavra escrita e revelada do Eterno. Ela é quem diz o meu caminho. Ela é quem diz o que eu falo, o que eu visto e como eu ando. Aleluia. Aleluia. É por isso que a igreja do arrebatamento prefere a fornalha do que o palácio. A igreja do arrebatamento preferia o martírio nas arenas, como objeto de vergonha e zombaria da plateia que estava com os Césares. Preferia morrer à espada, no fogo e no dente da cera, mas não preferia negar a Jesus. Tem uma igreja que vai ficar. Satanás sabe que tem uma igreja que vai ficar, que adora ele, como as bolotas dele. E come, a igreja que vai ficar, ela come o pecado feito sopa, ela bebe feito refresco, toma o pecado como se fosse sorvete. Mas a igreja do arrebatamento, ela é desprezada, perseguida, desprestigiada, preterida, mas ela prefere a si mesma. Você parece que é doido. Sou. E vá dizendo, quanto você mais diz é melhor. Mas você parece uma véia. Sou. Vá dizendo, quanto mais diz é melhor. Mas você parece que não é homem, porque você não se prostitui, não agarra as oportunidades, que é muita prostituição sobrando.
tanto na área hétero como homo. Aleluia, mas é muita oportunidade. Você parece que não gosta de valorizar os seus desejos. Aleluia, vá dizendo, quanto você mais diz, Satanás, a minha identidade fica mais forte, mais acesa, e declarando que eu pertenço a outro rei, faço parte de outro reino, porque Satanás passou para a mente da humanidade que ninguém vive sem depender do pecado. É mentira, Satanás, é mentira. Pode uma mulher se esfregar num jovem como se esfregou em José, mas o nome de Deus é glorificado. José corre e a mulher fica. Oxê, Deus tem uma igreja que vai subir, que serve a Ele dos mínimos detalhes. Sabe por quê? Porque no servir existe nessa igreja sinceridade e verdade. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. Glória a Deus. Quem a gente pensa que é, não é. Quem a gente pensa que não é, é. Fiel, temente, sincero. Então, não fomos chamados para julgar ninguém. Vamos fazer a vontade do Eterno, interceder uns pelos outros e dar motivação aos demais. Sendo fiel, a gente dá motivação aos demais a serem fiel. Então Josué decidiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só faltou palavras minhas, né? Mas está dentro do contexto. Quando ele disse eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ou seja, quem quiser a opção de servir, porque ele não disse assim, tribo de Levi, tribo dos sacerdotes, até ela estava atorada, até a tribo dos sacerdotes estava atorada, irmão. Josué não disse, pelo menos a tribo de Levi, homem, deixa o pecado, deixa os ídolos, não deixa eu sozinho não, e eu vou ficar sozinho. Irmão, aí, quem serve a Deus não faz apelação a ninguém. O sangue dá na canela, não faz apelação não. Diz o caminho é esse, eu vou, quem quiser, siga. É desse jeito. Eu cresci escutando um corinho que o senhor conhece. Se minha mãe não vai, não me impede a mim. Se meu pai não vai, não me impede a mim. Se meu irmão não vai, não me impede a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E se ninguém quer mais, eu continuo indo. E se ninguém quer mais, eu continuo indo. E se ninguém quer mais, eu continuo indo. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória, que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, do eterno, poderoso, seja sobre nós e vocês, internautas, que também faz parte da igreja do Senhor. Que Deus abençoe vocês e vos encha de força, de alegria e de prazer para servir, mesmo nesse momento tão assim, mas nada impede o coração de uma pessoa que serve a Deus. Amém? Fiquemos de pé e vamos agradecer a Jesus e agradecer mais uma vez a presença de todos os aqui e os que estão na live. Deus abençoe. Quinta-feira tem mais, em nome do Senhor. Vamos orar. Eu vou pedir ao nosso irmão Neidson para orar, e ele mesmo nos dá a bênção dos apóstolos. Irmãos, temos um aviso da Secretaria de Missões a respeito, eu deixei o informe no carro, sobre uma parceria da Secretaria de Missões com a panificadora da igreja, que é o pastor presidente disse que é uma padaria escola.